Shalom, boa noite a todos. Mais uma vez, um podcast que eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque nós estamos aqui para falar de atualidades, coisas que você abre teu Instagram, abre teu computador e está lá. E o que será que a Bíblia fala sobre esses assuntos? Mas antes eu quero dizer boa noite ao pastor Jonas, à mesa. Boa noite, Naira. Boa noite, mozão. Boa noite a todos vocês que nos ouvem. Boa noite, excelente noite, porque esse assunto é cativante e tenho certeza que você vai gostar. Boa noite, pastor Pepeu. Boa noite, é uma honra estar aqui e bom fechar o dia, nessa noite com tanta informação e tanta direção, queridos. Então, deixa eu suprir aí a curiosidade de muitos, porque na capa do podcast está escrito assim, Osano Pepeu. Pepeu, então, é sobrenome? Não, é apelido. O nome dele é Osano. Então, tem gente que, quando você fala assim, pastor Osano, eu já me peguei muitas vezes aí, quem é Osano? O pastor Osano. Aí não, é o Pepeu. Aí aqui na Unidade em Cristo, Ilha do Governador, se você fala Osano, tem gente que não vai saber de quem se trata. É verdade. Mas esse é o poder do apelido, né? Eu só vim descobrir o nome do meu irmão de verdade muito tarde. Era Tico, mas era Alberto. Bom, então a gente vai falar do que está acontecendo, porque está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo. Eu não sei nem se a gente começa pelos OVNIs ou se a gente... Mas tem uma coisa que tem a ver com a outra, né? Os OVNIs têm a ver com as guerras. E então, vamos falar de guerra. Guerras. Jesus disse o seguinte, nos últimos dias haverá guerras e rumores de guerras. Nós estamos literalmente... Olha, nunca nós vivemos tão literalmente o que ele disse. Guerras. Ele está falando de a guerra da Rússia e da Ucrânia, é uma guerra. E rumores de guerra. O que são esses rumores? Pode ser que aconteça algo entre a Coreia do Sul e Taiwan, China, Japão, envolvendo esses países. Isso é um rumor. Outro rumor, está muito esquisito a tensão está muito forte, principalmente agora, nessas duas últimas semanas, muito forte a tensão entre Estados Unidos e China. Então, é um rumor, porque assusta, né? São duas superpotências totalmente estressados. Aí, como se não fosse suficiente, a gente lê os Estados Unidos deu uma ordem para que todos os seus cidadãos saiam da Rússia, visitando ou moradores saiam da Rússia por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, existe o quê? Uma tensão no ar. Vamos falar dessa tensão, desses rumores de guerra? Vamos sim. Existe uma desconfiança generalizada nesse momento no mundo, porque tem uma situação que está sendo criada para uma nova ordem, né, mundial. Então é necessário congregar todas as nações em torno de um propósito. E esse propósito, infelizmente ou felizmente, ele não está sendo bem visto, aceito por todas as nações. Né? Por exemplo, o Brasil teve uma resistência, finalmente caiu por terra a nossa resistência, e agora a gente vê também que a China já não está tão de acordo com aquilo que está sendo montado pela nova ordem mundial, porque a China tinha anseios profundos de ser a líder mundial no lugar dos Estados Unidos, né? E isso também caiu por terra, não vai ser. Não creio que a Rússia seja hoje, a não ser pelo arsenal nuclear que ela contém, que ela tem no seu estoque, mas fora isso eu não vejo. Eu vejo a Rússia brigando ali com a Ucrânia é tão pequenininha, tão desprovida de armamentos e a coisa não finaliza, entendeu? Então, eu acho que o grande conflito, ele se dá realmente com a China, que é uma grande potência financeira, né, hoje em dia, voltado mais para esse bloco América, Estados Unidos e Europa. Então, eu vejo que aí tem uma dificuldade e a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas
a questão da palavra de Deus a respeito do final dos tempos, eu já cheguei à conclusão, a minha conclusão, obviamente, que essas guerras que o Senhor Jesus mencionou, né, inclusive em Mateus 24, falando a respeito desse final dos tempos, ela está contida nos últimos 100 anos, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial e depois a Segunda Grande Guerra Mundial, que elas foram feitas com o propósito de unificar as nações. Já lá atrás havia esse propósito. Não era o tempo de Deus, né, porque Israel tinha que voltar para a sua terra, muitas profecias bíblicas concernentes a Israel tinham que se cumprir. Então, não foi eficaz o que eles armaram, que foram a questão das duas grandes guerras mundiais, que eu já expliquei uma vez, e eu posso falar um pouquinho sobre isso, que era, na grande Primeira Guerra Mundial, a ideia deles era unir as nações em torno de um foco só, de um propósito, alegando que a unidade das nações impediria que uma nova guerra surgisse. Mas apenas 60 e poucas nações concordaram com isso e logo em seguida, 20, 30 anos depois, é muito pouco tempo para duas guerras a nível mundial, ocorreu a Segunda Grande Guerra Mundial e aí foi quando todas as nações entenderam que era necessário, sim, unificar, ter um propósito só para a Terra, um governo global, vamos dizer assim, que foi quando as Nações Unidas foram criadas, né? Foi criado. Então, não funcionou, pois na hora dele bater o martelo, duas grandes potências não aceitaram o governo das Nações Unidas, que foi a União Soviética e Estados Unidos. Foi quando começou, então, uma Guerra Fria que se estendeu até muito próximo desse tempo que estamos. Mas as Nações Unidas foi criada e, de certa forma, ela manteve um controle, sim, sobre a Terra, através das suas agências. Né? Elas padronizaram o comportamento humano e a política e etc, etc. Né? Porém, agora a gente chegou no momento final, onde isso de fato vai acontecer. Por quê? Porque a União Soviética não existe mais e porque Estados Unidos está perdendo a sua liderança mundial. Então as coisas vão acontecer mesmo. Então, diante de tudo isso que foi falado, guerras, rumores de guerras, que está anunciado em Mateus 24 como princípio das dores, tem muita gente com medo de uma terceira guerra mundial. Então, vamos falar sobre esse assunto, porque ontem eu estava conversando com uma pastora nossa que está morando agora lá em Portugal. Ela me mandou um trechinho de um noticiário lá em Portugal, mostrando como se fala sobre este medo, né? Como na Europa tem sido dito, citado este temor da Terceira Guerra Mundial. Isso está no ar. E quando fala de igreja, tem muita gente com medo e fala, mas vai acontecer? Mas é agora que vai acontecer uma Terceira Guerra Mundial? O Jonas fez uma pergunta quando a gente estava em off aqui, né? O que a mesa pensa sobre esse assunto? E a mesa aqui pensa de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala que não é neste momento que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer, porque a Terceira Guerra Mundial tem uma característica. Tudo que a gente está falando aqui, vamos repetir, tensão entre China e Estados Unidos por causa dos OVNIs, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Israel está no meio? Não. Taiwan, Israel está no meio? Não. Então, qualquer outra situação que a gente fale aqui de guerra e rumor de guerra, Israel ainda não está no meio. E Apocalipse 16, que se trata da Terceira Guerra Mundial, ali sim, tanto que nós vamos ler, Zacarias fala da Terceira Guerra Mundial, mas ali diz que todos os países virão contra Israel. Então, não é nenhuma dessas guerras que todo mundo tem temor. Porque o que o Jonas estava falando, o que você falou em relação à Terceira Guerra Mundial? Que você tem certeza que vai ser o quê? Tenho certeza que vai ser uma guerra totalmente tecnológica, né? Uma guerra mais cibernética do que outra coisa. E a Bíblia fala disso? Fala. Exato. Vamos ler Zacarias 14? Vamos.
Vamos ler Zacarias 14. Olha a Terceira Guerra Mundial, que é a guerra de Joel, capítulo 3, que é a guerra de Apocalipse 16, e que não é este momento. Por mais tensão que tenha no ar, não é ainda a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial realmente A Terceira Guerra Mundial já acabou. Já acabou. Na verdade, haverá uma guerra sim, mas essa guerra vai ser no Oriente Médio. Então, todas as nações contra Israel. Todas as nações islâmicas, né, ali naquela região. Apocalipse não, eu estou falando 16. estou falando de Ezequiel 37, 38. Aí é antes. Entendeu? Mas é por agora. Então, são duas guerras. Existe uma tensão que a gente não mencionou aqui, uma tensão altíssima entre Irã e Israel. Então, vamos lá. E essa tensão ela vai se quintuplicar agora quando Israel começar a fornecer gás para a Europa, porque aí a Rússia se torna mais uma vez inimiga de Israel, entendeu? Por questões políticas, econômicas, etc. E até porque essa é a arma que o Putin está tendo nas mãos para poder castigar a Europa, entendeu? E, obviamente, todos que estão ali favorecendo a Europa, como os Estados Unidos, né? Então, eu vejo assim, a partir do momento que a Rússia se junta, já está, né? Já está unida ao Irã, mais Síria, Líbano, aquela região toda ali, então isso vai acontecer essa guerra de Ezequiel, né? Então, para ficar bem claro... Que não é a Terceira Guerra Mundial. Então, para ficar bem claro, vamos lá. Nós estamos falando de atualidade. Hoje, nós temos Rússia e Ucrânia, tensão entre China e Estados Unidos. Sim, deixa eu levantar aqui outra polêmica. A China tem condições de tomar Taiwan? Tem, mas por que ela não toma? Está entendendo? Porque as coisas estão bastante difíceis. Rumor, é só rumor. Então, é rumor, porque quem escreve a história é Deus. Deus disse Jesus disse, rumores de guerras. Aí fica todo mundo cheio de medo por causa desses rumores. Agora, tem uma outra situação à parte que o Jonas falou, que é a tensão do Oriente Médio. Isso está escrito em Ezequiel 38. É uma guerra muito localizada de alguns países, e eu tenho um tema aqui no meu canal, é só você procurar, tem um vídeo só explicando sobre Ezequiel 38 e outro falando só sobre Armagedon. É só você procurar, está aqui no meu canal. Então, neste vídeo de Ezequiel 38, eu mostro que é algo muito localizado, que é diferente, é a guerra de Ezequiel 38 de Armagedon. Por quê? Porque a guerra de Ezequiel 38 é o norte da África, alguns países do Oriente Médio, incluindo Turquia, e nós temos assim um país da Europa Oriental. Tudo isso citado em Ezequiel 38. Então, é essa guerra que vai acontecer, porque existe essa tensão no ar. Por exemplo, você pega e abre as notícias, você vê que em Israel, em Jerusalém, é normal ter tensão na faixa de Gaza. É normal, porque ali está o Hamas. Mas não é normal o que está acontecendo agora em Jerusalém. Moradores de Jerusalém que são pacíficos, que não é Hamas e que são pacíficos, e está tendo atentados sucessivos, atropelamento, esfaqueamento, tiro em Jerusalém. Explosão de artefatos. Exatamente, tudo em Jerusalém. Então, a tensão está crescente. Isso que é rumores de guerra, hein? Pastora, olha quantos lugares que a gente está falando. É um pavio. Essa tensão toda, né? O mundo todo, sem falar que tem os terremotos, de tsunamis, as pestes e tantas outras coisas, né? Aí eu trago aqui para dentro, né? Para a gente aqui, as pessoas, como que elas estão sofrendo esses conflitos interiores e muitas das vezes sem saber o que vai acontecer, né? Eu creio que através desse podcast vai lançar luz. Sim, né? Porque em Lucas 21 diz que as pessoas vão estar atordoadas. Você só fica atordoado quando você não entende. Lembra, uma vez eu dei um exemplo aqui no podcast, uma curva, ela só vai me pegar de surpresa e vai fazer o meu carro capotar se não tiver uma placa avisando a 200 metros, curva, desacelere.
E Jesus, ele deixou esses avisos para a gente não capotar. Então, ele diz, calma, respira, são rumores de guerra. Porque a Terceira Guerra Mundial, tem algumas características que não são essas que nós estamos falando agora. Existe uma possibilidade, mas só não acontece porque Deus está no controle da história. Por que não acontece agora? Porque Deus ainda quer, por sua misericórdia, que muitos sejam salvos. Então, o tempo da graça, que é da cruz até nós, ele tem sido estendido por pura misericórdia de Deus. Está no fim? Está. Mas presta atenção, rumores de guerra. Então, eu pedi para abrir em Zacarias 14, versículo 12, Zacarias 14, versículo 12, e eu vou ler para vocês uma guerra, aí sim é a Terceira Guerra Mundial, que é do jeito que o Jonas falou, mas tem dia e hora marcada por Deus. Ele mostrou para a gente, tem a grande tribulação. No final da grande tribulação, quando se cumpriu 7 anos, como está escrito em Apocalipse 16, todas as nações da terra se levantarão contra Israel e irão lá, tem até o local, lá no Megido, no Vale de Jezreel, vai acontecer esta guerra aqui que você vai ler comigo agora. Tem dia, hora, local, tudo marcado por Deus. As placas. Todas as placas de sinalização, cuidado, curva, não capote o carro. Então, aqui está escrito no versículo 12, olha como que vai ser. É claro que Zacarias falou com a linguagem que ele tinha. Ele viu uma guerra nuclear. E aqui está, esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra o quem? Jerusalém. A sua carne se apodrecerá. Quando que a carne apodrece, gente? Arma nuclear. Estando eles de pé, olha só a descrição, vai apodrecer os olhos nas suas órbitas e vai apodrecer a língua na sua boca. Não tem dúvida aqui que é uma guerra nuclear. É uma descrição. Deus abriu a cortina e mostrou para o profeta Zacarias como é que ele vai descrever o efeito de uma guerra nuclear. Ele falou, isso é uma praga, gente. É uma praga. É verdade. É a linguagem que ele tinha. Como é que ele vai falar? É igual Isaías, ele viu um avião, na visão. Um avião levando de volta para Israel os africanos, etíopes, Iêmen, aí os iemenitas. Aí ele olha na visão e fala, que é isso voando? É águia com asa de prata. Aí você encontra no livro de Isaías falando que os filhos de Deus que estão na África vão ser levados na asa de prata da águia. É o avião. Então, aqui, Zacarias vê o quê? O efeito de uma arma nuclear. Mas não fique, cuidado, desacelere. Mas não fique com medo, não é agora. Já ia falar sobre isso. Não é agora. É aterrorizante, pastor. É aterrorizante, mas não é agora. Mas não tem como fugir disso, vai acontecer. Olha o que tem para acontecer. Está na Bíblia. A placa de sinalização. Respira. O que vocês estão vendo agora é rumores de guerra. Todo mundo vai ficar com medo, mas é rumores de guerra. Grande tribulação, vai ser muita tragédia, muito juízo de Deus, muita calamidade, durante 7 anos. No final do 7º ano, quando o anticristo estiver aí, quando o terceiro templo estiver construído, no final, aí vai ter a Terceira Guerra Mundial. E sabe o que vai acontecer? Então, respira fundo, gente. Porque está escrito em Mateus 24 que aonde tiver corpo vai ter abutre, vai ter tanta morte, que ali não vai dar conta, vão vir uns abutres, mas o Senhor vai interromper a guerra. O mundo não vai acabar mesmo com arma nuclear. Está escrito que o mundo não vai acabar por causa da guerra nuclear. Vai acabar porque o Senhor disse, pronto, agora vai ter o trono branco, que é o podcast que fizemos 2. Então, veja o trono branco, vai ter o milênio, vai ter o trono branco, e aí entra a eternidade. Então, sossega. Sossega, como sossegar diante de tanto terror, né? Pastor, uma pergunta aqui, eu creio que essa pergunta ela vai abrir o leque para quem está nos acompanhando, nos assistindo, né? Isso vai ocorrer, né? Sim. Isso vai ocorrer antes ou depois do arrebatamento? Então, vamos voltar à nossa
cronologia. Nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a mesa, eu digo nós, a mesa, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por nós, isso nós e Paulo, né? O apóstolo Paulo também crê. Então, nós somos pré-tribulacionistas, então nós estamos no final do tempo da graça. No final do tempo da graça, a gente vai ver Ezequiel 38, que é essa guerra, essa tensão, eclodir numa guerra de grande proporção no Oriente Médio, algo muito localizado, que vai envolver o norte da África. A igreja vai ser arrebatada, tem os 7 anos da grande tribulação, e a grande tribulação, como eu disse, vai ter o terceiro templo, vai ter o anticristo, vão ter as 7 cálices, as 7 trombetas, os 7 selos, tudo isso tem vídeo meu aqui no canal. Tem vídeo dos 7 selos, dos 7 cálices, das 7 trombetas. No final da grande tribulação, quando é o final? Depois de 7 anos, quando tudo que está escrito nos 7 selos, nas 7 taças, nas 7 trombetas, tudo que está escrito tivesse cumprido, com os cometas caindo do tamanho de uma montanha, o sol com uma intensidade que vai ferir a pele da pessoa, não adianta protetor, nem nada UV, você não vai poder sair durante o dia, é o que está escrito, todas as calamidades que estão escritas, as águas contaminadas, tanto água doce quanto o mar, tudo contaminado, ou seja, calamidade em cima de calamidade que está escrito em Apocalipse, quando no 7º ano de dura tribulação, aí sim todas as nações se levantam contra Jerusalém, como está escrito aqui em Zacarias, essa é a terceira guerra mundial. É o conflito final. É o conflito final. E está escrito que Jesus desce no meio deste conflito final e ele faz cessar. Tanto que ninguém queria parar a guerra, mas ele faz cessar. Um detalhe, está escrito aqui. O Senhor intervém nessa guerra, caso contrário, Israel desapareceria. Exato. Esse foi o mundo desapareceria. Esse foi a última investida do diabo para acabar com esse povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Porque esse povo representa Deus na terra. Gente, querendo ou não, você é isso. E o diabo sempre quis destruir Israel. A última tentativa foi deixando eles 2000 anos fora da terra, né? Mas o que é de Deus não desaparece, né? Prospera. A promessa de Deus vai se cumprir sempre. E a gente vê, então, que essa última investida, agora do anticristo já, né, que foi expulso de Jerusalém, vem com todos os exércitos para destruir Israel. O Senhor diz que ele desce com a sua espada, montado em seu cavalo branco, e fere mortalmente os inimigos de Israel. Como? Ele coloca uns contra os outros, os próprios soldados dos mesmos países brigando um contra o outro. E ali eles se matam na totalidade. É uma coisa assim bem forte, não tem nada de novidade nisso não, hein? O Senhor fez muitas vezes isso nas batalhas que Davi, né, era para guerrear, e Deus falou, essa batalha você vai se posicionar em adoração e eu pelejarei por vós nessa peleja. Então, de fato, esse final esse fechamento final, você que é a igreja de Cristo, você que faz parte do corpo de Cristo, não vai estar aqui na terra. Você vai ser arrebatado naquele grande momento, na grande transição, né, do que nós estamos vivendo para o governo único, o governo mundial. Se você quiser se interessar por esse assunto, procure estudar um pouco mais sobre, né, cuidado, né? Porque tem muita fonte errada. Mas cuidado, mas você vai entender que o governo mundial que está para se instalar, ele é o governo do anticristo. Não vai ter um governo unicamente humano para governar o globo terrestre sem ser, né? Então, a gente está muito próximo de tudo isso ocorrer. Não tem nada de mistério mais, na minha cabeça não tem mistério. Isso está para acontecer e vamos estar preparados. Enquanto isso, a gente vai estudando
como a Nayara disse, tem muitos estudos já prontos e você pode buscar, se você tiver interesse nesse assunto, temos podcast aí, 86 podcasts, muitos deles falando... Agora 87, né? 87, muitos deles falando a respeito desse tema, um complementando o outro. Fora isso, tem um estudo do livro de Daniel, de Ezequiel, do Apocalipse. Tudo isso a Nayara tem. Entra lá na área de membro, se você quer se aprofundar. Por favor, vai lá e veja o que você pode fazer. Entendeu? E muito cuidado. Hoje você precisa filtrar muito, porque faz parte dos últimos dias engano. Então, tem muita coisa errada por aí. Você tem que ter discernimento. Isso é bíblico, faz sentido na Bíblia. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Mas, continuando o nosso assunto, nós estamos vivendo dias em que parece que a gente respira até mais rápido de tanta coisa. Assim, às vezes não dá conta de tanta informação ao mesmo tempo. Só ontem eu li 2 notícias que eu coloquei aqui, já para a gente poder ir para o assunto de OVNI, mas deixa eu falar dessas 2 notícias. Surto de vírus, né, Marburg, na Guiné Equatorial. O vírus mais letal do mundo. Eu não estou falando de pandemia, eu estou falando de uma epidemia em Guiné Equatorial. Ele é da mesma família do Ebola, já tem 21 pessoas em isolamento, 4.325 em quarentena. Os sintomas são febre, fraqueza, diarreia e vômito com sangue. E morte. E países fronteiriços já foram mandados pela OMS equipes não só para Guiné Equatorial, mas para Gabão e Camarões, para poder deter este vírus, a propagação. Ou não. Olha, o Jonas hoje está... Para deter a propagação ou não. Bom, aí você acaba de ver uma notícia dessa, entrou hoje na minha notícia, né, nas notícias que eu sigo. A Argentina declara emergência sanitária, gripe aviária no norte do país. E aí diz que não tem como deter. Essa já foi dito que não tem como deter. E aí? Aí você fala assim, mas está escrito... O Senhor disse que nos últimos dias, eu queria que ou o Jonas ou o pastor pudesse abrir em Lucas 21:11. Lucas 21:11. É muita coisa, gente, acontecendo. Agora a gente vai para o nosso assunto também. 11. 11. Posso ler, pastor? Pode. Não tem como estar em conflito. Está todo mundo em conflito, pastora. Versículo 11 diz assim, e haverá vários lugares... grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Bom, eu quero que você leia de novo isso devagar para mim, hein? Vamos lá. E haverá vários lugares, e haverá em vários lugares grandes terremotos. Ponto. Vamos parar aí para a gente continuar. Então, grandes terremotos. Então, cuidado com as suas fontes. Como é que você vai me dizer que o terremoto da Turquia, quem disse que teria grandes terremotos foi Deus. Aí aparece a senadora romena dizendo que o terremoto foi algo induzido, foi algo feito pelo homem. Pelo amor, cuidado, gente. Cuidado com a teoria da conspiração. Cuidado com o que você escuta, com o que você lê. Se você acreditar nisso, sabe o que você está fazendo? Você está tirando o poder de Deus. Você está dizendo, não é Deus que tem controle, não é Deus que anunciou, é o homem que programou esse terremoto. Não é Deus que disse que aconteceria. Por quê? Porque a Terra está no limite. A Terra geme. O homem está no limite, a Terra está no limite, está todo mundo no limite. Romanos 8, a Terra geme, porque está na hora de Jesus voltar mesmo. Então, grandes terremotos, pode continuar. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Pestilência, o que é, gente? Epidemia, pandemia, é tudo isso, é o assunto do Jonas. Jonas, se você não sabe, ele é cientista, virologista, então fala aí das epidemias. Olha, a gente tem uma noção
do surgimento de muitos vírus ali pela África, né? Originalmente, como AIDS, Ebola e outros, surgiram ali. E a gente tinha até algumas explicações para isso, né? Toda vez que você, humano, entra no território, por exemplo, um desmatamento, avança para dentro das florestas, você está quebrando o ecossistema ali, né? E, por exemplo, vírus normal que todo mundo conhece, vírus da raiva, o que acontece é que aqueles morcegos hematófagos, eles vão migrar para a cidade, eles vão vir para a cidade buscar E daí esse de alimentos, Guiné né? Equatorial falou que é de morcego. Então, também mais um, né, de morcego. Então, é o que acontece. Por exemplo, o Ebola e AIDS, não o Ebola, mas o AIDS, a primeira teoria lá no passado, quando começou a se levantar para entender o caminho que ele tinha feito, chegou-se à conclusão que foi naquelas cerimônias de tomar sangue de animais, aquela coisa toda, e o vírus foi se adaptando, era um vírus normal, adaptado aos animais. Macaco, né? Macaco que se adaptou ao ser humano. Você pode ver um exemplo, gripe aviária. Por que ela hoje atinge a humanidade? Porque um dia ela foi só de galinha, entendeu? Mas ela vai passando a se adaptar. Agora, tem muitas coisas, tem muitas teorias aí com respeito à criação de vírus, né, em laboratório. Essa possibilidade existe? Existe, né? Não para criação, mas para mutações, provocando algumas reações. A engenharia genética também pode modificar alguns. Então, tem muita coisa que a gente deixa no ar aí. Mas esse é um fato. Nos últimos dias, que Jesus falou? Que vai ter muitas epidemias na Terra. E, agora, falar isso de últimos dias... Pulou algumas coisas aqui. Não, mas falar isso de últimos dias é no momento em que a ciência está mais desenvolvida e que deveria estar com tudo isso no controle da ciência. A ciência corre atrás, mas não está dando conta de tanta coisa que acontece. Como, por exemplo, aqui, correr atrás. Está lá ainda a OMS com várias pessoas tentando deter. Mas a velocidade que tudo isso está já estava previsto na Bíblia. Olha, para mim, o resumo do resumo é Lucas 21:11. É o resumo do que nós estamos vivendo. Muita riqueza assim, de detalhes em um único versículo, né? Porque por isso que eu escolhi. Falou da pestilência, mas antes da pestilência, ele diz assim, e fomes. Fome. A fome não só de país, é isso que eu falo. Não estou falando de fome no Brasil, fome na África. Estou falando da fome em países ricos, a fome em consequência de grandes tragédias, como na Turquia, e eu não posso deixar de falar da Síria, a fome por causa de mudanças climáticas, a fome por grandes desastres, como eu acabei de dizer. Então, ele está falando da fome do mundo moderno. Quando Jesus destaca aí, ele não está falando de países pobres, porque isso sempre teve e sempre vai ter. Ele está falando de países ricos passarem por essa situação de escassez alimentar. E algo assim que chama a atenção, depois ele coloca, depois da pestilência, ponto e vírgula, e diz assim, haverá também coisas espantosas. Eu resumo aí. A gente está vivendo um tempo espantoso. Não sabe o que vem amanhã. O que vai ser amanhã? Mas ele fala de sinais nos céus. E depois vai dizer grandes sinais no céu. Então, vamos para os sinais nos céus? Vamos. Então, o último, que é a nossa última parte do podcast, há grandes sinais nos céus. Olha, eu destaquei aqui, eu fiz isso numa live, e eu falo para vocês aqui, teve, antes de falar dos OVNIs, né? Luzes no céu no Rio Grande do Sul. Isso não é sinal. Isso simplesmente são... Drones? Não, são satélites da Starlink, né? Que é do Elon Musk. E, então, esse não é o grande sinal no céu. Mas eu tenho aqui, esse é um grande sinal no céu. Né? A despeito de ter uma explicação científica para isso aqui. Essa nuvem aqui em formato de disco voador, né? Espiral. Apareceu dias antes, semana antes, na Turquia, antes do terremoto, em janeiro. E o terremoto foi logo depois. Então, essa nuvem tem uma explicação. Olha, foi na cidade de Bursa, na Turquia.
ela tem um nome aqui, quer ver? É uma nuvem... Fenômeno. É um fenômeno aqui lenticular, em formato lenticular. Tem uma explicação que aparece, que é só em região de montanhas. Tem que ter a chamada nuvem lenticular. Essa formação é frequentemente comparada a OVNI pelo seu formato de disco, e elas são mais frequentes em regiões de montanha, com mais de 150 quilômetros, foi vista numa cidade a mais de 150 quilômetros de Istambul, e essa formação se deve através de cadeia montanhosa, criando ondas estacionárias. Tem toda uma explicação. Mas, espera aí, a nuvem aparecer um pouco antes do terremoto, né? Esse é um sinal no céu. Para mim, sinal no céu também é isso, o desconhecido. Aí, agora, todas as mídias, há vários dias só falando de OVNI. Não estamos falando, como a Casa Branca falou, não estamos falando de extraterrestre. Mas são objetos não identificados que está trazendo toda esta tensão entre China e Estados Unidos. Primeiro foi o balão, espião, né, que os Estados Unidos alegou ter abatido, gigantesco balão, abateu porque estava ameaçando a segurança do país. Foi assim que os Estados Unidos entendeu e abateu. Os outros objetos que não param de aparecer, já incomodou o Canadá, que mandou abater, já assustou por causa de espionagem. Não estamos falando de seres extraterrestres, estamos falando de espionagem. Aí a Inglaterra mandou colocar a segurança máxima nos céus de Londres, porque se sentiu ameaçada por esses objetos não identificados. Não são do tamanho do balão, mas eles creem que tem câmera, que tem isso, que tem aquilo, que é espionagem, né? Que é alta tecnologia chinesa, que eles acreditam nisso. Então, quando a gente fala de sinais nos céus, a gente está falando tanto assim de natureza, e tem tem outro sinal no céu. Porque ele classificou como grandes sinais. Né? Mas aqui tem outro, quer ver? Aqui eu estou falando do Canadá, de um asteroide, aqui, ó. Agora, asteroide, por dias atrás. Asteroide atingiu a Terra e causa reflexos na França e no Reino Unido. Então, vem a nuvem, vem o asteroide. O que tem de diferente nesse asteroide? É porque ele recebeu o nome de SAR 2667. A diferença é que ele conseguiu ser identificado com antecedência. Então, é uma coisa diferente, gente. É uma coisa diferente vista no Canal da Mancha. Então, é tudo ao mesmo tempo. A nuvem, o terremoto, esse tipo diferente de asteroide. E, de repente, coisa que é feito pelo homem, mas é um sinal no céu também, né? Então, tudo isso junto mostra que Jesus está falando, olha, eu não tinha como falar para vocês, tudo mais resumido do que eu falei. Eu só quero dizer que eu estou voltando, então acerta a tua vida comigo, porque tudo está acontecendo, não é isso? Queria deixar para o Jonas e o pastor Osano também falar. Está tudo acontecendo, mas se a gente parar para pensar com mais sentido, dando mais sentido à vida, a gente vai descobrir que a Terra ela vem sendo destruída já há muito tempo. Né? Talvez você diga, não, por nós, mas por quem? Destruída por quem? Destruída pelos mandantes, pelos governos, pelos irresponsáveis. Né? Eu estava lembrando aqui agora, de um tempo atrás, assim que eu comecei a trabalhar na Organização Mundial da Saúde, um trabalho que nós fizemos em conjunto com outro grupo de pessoas, que foi numa região ali de Duque de Caxias, onde a gente detectou uma incidência de câncer de fígado e das vias respiratórias muito grande, e a gente resolveu estudar. Quando a gente começou a fazer o levantamento, a gente viu que no passado ali tinha sido construída uma fábrica para a fabricação de agrotóxicos, que era o hexaclorobenzeno, que é o BHC, né, ou o pó de broca, mais conhecidamente. Né?
E era tão tóxico o negócio, não matava só os insetos. Ele também causava muitos danos à saúde humana. E a fábrica foi fechada e enterrou-se ali toneladas de pó de broca, né? Anos depois, 20, 30 anos depois, a gente vai e detecta ali uma incidência de câncer muito grande. E aí começamos a estudar, vimos que o ovo da galinha tinha agrotóxico, a água do coco tinha agrotóxico. Então era uma coisa assim, meu Deus, perturbadora. Agora eu pergunto para você, isso aí é um exemplo pequeno do que nós seres humanos, causamos a nós mesmos, né? Essa é a questão. Então, quando muita gente pensa, não, o mundo não tem fim, não vai acabar, etc. e tal, eu digo para você, vai sim. A palavra de Deus diz que novos céus e nova terra seriam reconstruídas, né, de forma sobrenatural. Ou não, mas serão. Então, eu vejo que nós, seres humanos, nós fomos os grandes responsáveis, né, pela destruição do clima, da qualidade de vida. E, finalmente, agora, então, a gente está acabando de destruir a vida, porque quando você quebra o conceito de família, né, você acabou com a vida. Agora você está acabando de vez com a vida. Então, se você juntar tudo isso, você vai ver, realmente Jesus está voltando. Realmente, o Criador de todas as coisas, da vida, ele tem que voltar sim para socorrer antes que a humanidade entre em colapso e desapareça. Não é difícil desaparecer. Os dinossauros desapareceram? Sim. E por que o ser humano não vai desaparecer? Então Jesus Cristo vem sim para intervir nessa destruição e fazer tudo novo. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu posso, pastora, fechar aqui lendo Lucas 21, a partir do versículo 25 ao 33, sim. Porque traz um fechamento, né? E assim eu gostei muito da colocação que a pastora colocou, as placas, né? As placas que o Senhor deixou colocadas para que a gente possa entender o fim, né? No versículo 25 diz assim, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Versículo 26 diz, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Versículo 28 diz assim, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. 32, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. E 33, e o último, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, você deu um grande aviso aí, mas eu quero dizer agora, o que eu faço individualmente? A resposta está no 34. Acautelai-vos por vós mesmos, toma conta da tua vida emocional e espiritual, não fique com o coração sobrecarregado de preocupação. Você não tem que ficar. Por isso que eu não concordo com alarme. Nós três estamos mostrando que Jesus, ele disse o que vai acontecer, mas ele também ensina o que fazer. É que nem um piloto que fala, estamos passando por uma área de turbulência, coloque o cinto. Aí eu li uma historinha, porque com o nosso filho como piloto agora, aí você fica interessado nessas historinhas. E eu estava lendo o relato de um garoto que estava passando, que aí o piloto, isso não é uma história, é um fato. Aí o piloto falou assim, coloque o cinto, estamos passando por uma área de turbulência. E todo mundo, a área era muito forte de turbulência, e todo mundo ficou assim, gritando, nervoso, né? E o garotinho que estava lá sozinho, ele ficou calmo. E aí perguntaram para ele assim, depois que passou a turbulência, né? Enquanto estava na turbulência, ninguém quis perguntar, mas quando passou, você não teve medo, não?
Eu não, meu pai é o piloto. Então, legal, olha, né? o nível de confiança, Segurança, né? Segurança. Não, meu pai... Por quê? Porque igual o nosso filho, teve agora, há pouco tempo, eu peguei uma área de turbulência e eu lembrei do que o Tiago falou pra gente lá em casa. Olha, avião não cai por causa de turbulência. A turbulência não derruba o avião. E eu só ficava pensando na palavra dele. A turbulência não derruba o avião, não derruba. Isso me acalmou, entendeu? Então, Jesus, ele deixou todos esses avisos que parecem. Não fique atrás de pessoas que te alarmam, fique atrás de pessoas que te avisam o que fazer. Isso está acontecendo para que você tome essa atitude. E a última coisinha para a gente terminar esse podcast, ele está dizendo... faça tudo isso para que não venha sobre vós tudo isso repentinamente, porque há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, ore, para que você possa escapar de todas essas coisas. Então ele está falando, vigia, ora, porque você vai escapar por uma proteção sobrenatural, mas você precisa estar com uma vida muito de intimidade com Deus. É inevitável, mas essas coisas vão acontecer. Agora, sim, esse acautelai-vos aqui, vigiai. Mas o grande problema são as muitas desinformações, né, professora? Hoje ter esse demais. cuidado. A desinformação é demais. De buscar uma fonte segura, né? Acho que isso faz toda a diferença. Muita gente querendo assustar. Com a fonte segura, que é a Bíblia, a gente já fica assustado, né? Porque não tem como você não ficar assustado com todas essas coisas, né? Agora imagina Mas Jesus fala, não assusta, só ora que eu guardo vocês. Ô, Jesus. Então, querido, se posicione, ore. E eu queria terminar esse podcast com o pastor Osano orando. Amém, queridos. Acalma o coração. A palavra é essa mesmo, acalma o coração. Precisamos olhar para o alto, entender que Jesus está às portas. E Ele é a nossa segurança. Por isso eu quero... Acalma o coração, não só isso, né, Pepeu? Procure colocar a sua fé em Deus, procure guardar a sua fé, né? Não exponha a sua fé às intempéries da vida. A tua fé precisa ser sólida, muito sólida. Verdade. Porque, de fato, o que vem pela frente, não dá para a gente dizer que serão coisas muito boas, né? O que tem de bom vindo pela frente é que você pode colocar sua fé em ação e isso te salvar, né? E isso te proteger, e isso impedir que você fique tão vulnerável. Verdade. É claro que talvez você faça a seguinte pergunta agora: então vale a pena eu ficar me informando sobre os acontecimentos vindouros? É a placa. Entendeu? Será que vale a pena? Eu acho que vale, sabia? Acho que vale até para você mergulhar mais. Mergulhar mais. Segura isso aí. Mas é importante falar algo agora, porque tem muita gente que então eu não quero saber de nenhuma informação, porque assim eu não vou sofrer. Uhum. Então acho que tem que ter todo esse cuidado. É a mesma coisa que você lá no Egito, Deus fala, vocês têm que se posicionar porque vai acontecer um monte de coisa. O que era se posicionar? Ouvir a palavra e ir para a terra de Gozem. Aí, e se eles falam, não quero ouvir nada disso, Moisés, eu quero viver minha vida, já é difícil aqui como escravo, mas as pragas iam acontecer. Só que Deus tinha dado uma proteção sobrenatural para eles. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Essas coisas que Jesus avisou vão acontecer, mas Ele está prometendo uma proteção sobrenatural para aqueles que estão nele. É isso. Então vale a pena se informar. Tem que se informar. Vale a pena se informar e eu digo para você que para nós que cremos, né, no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e cremos no Salvador nosso, Jesus Cristo, Rei dos Reis, é muito importante que você continue mergulhando nele. Mantenha-se informado, sim, a respeito dos acontecimentos no mundo, mas, porém, procure entrar em maior intimidade com o Senhor para que você, de fato, não seja pego de surpresa, né? Porque a gente pode passar de passagem aqui na questão da parábola das 10 virgens. Lembra sempre delas, ela é um ponto tão importante para todos nós, né? Metade delas foram nécias e outra metade foram imprudentes. Então,
seja nécio, procure guardar o entendimento da palavra, o entendimento de Deus, porque muitos se distrairão. Então, o que eu estou chamando a atenção é no sentido de você não querer saber dos acontecimentos, né? E isso te deixar distraído. Pelo menos, se você está acompanhando os acontecimentos, é muito importante que você acompanhe tudo aquilo que a nova ordem mundial vai implantar, né? Ou já está implantando, né, nessa agenda de 2030. É muito importante, porque isso te deixa alerta. Espiritualmente falando, você fica mais ativo, né? Você fica mais posicionado e coloque foco naquilo que Deus mais quer da gente hoje, que é ganhar almas, ganhar vidas para o Senhor. É tão importante isso. E se você quer que eu te dê um segredo, diga um segredo, quando você ganha alguém para o Senhor, isso te retroalimenta. Nossa, te fortalece tanto, meu Deus, quando você ganha alguém para o Senhor, quando você está consolidando alguém para o Senhor, para a salvação, para a vida eterna, isso te fortalece, isso te traz alegria no coração, e assim a gente tem o que fazer, tem muito o que fazer. Tá? Tem muita coisa para acontecer, né, de ruim, mas nós temos muito trabalho, e é isso que eu quero terminar a minha última intervenção aqui, dizendo que, né, que não se preocupe, teremos muitas vacinas pela frente, muita situação, né? Mas creia tão somente em Deus. Amém. Traga a sua família para dentro da arca e para a palavra, amém, que é o lugar seguro. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tanta informação que o Senhor tem trazido, ó Pai, ao teu povo, e que esse podcast possa alcançar o maior número de vidas e de pessoas, e que famílias inteiras se rendam ao senhorio de Jesus Cristo e possam conduzir suas famílias para dentro da arca, para dentro da tua palavra, porque céus e terra passarão, mas a tua palavra não vai passar, ela vai se cumprir. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos tocando a trombeta nesta noite, nesse momento, em prol da igreja, do teu povo, e as nações sejam alcançadas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém.